Gostaria de compartilhar uma palavra, e eu não quero demorar hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Estava com outra coisa aqui no espírito, mas eu senti do Senhor de compartilhar essa palavra aqui com os irmãos nessa noite. Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Quantos encontraram aí? Digam amém. Amém. Feche teus olhos então, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos engrandecer o teu nome nessa noite. Queremos engrandecer o teu nome pela tua fidelidade, Senhor. Queremos engrandecer o teu nome, Senhor, por quanto só tu és digno de receber adoração, de receber reverência. E nós queremos colocar o nosso coração, queremos colocar, ó Deus, a nossa vida, queremos colocar tudo o que nós temos e somos diante de Ti. Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós celebramos o Teu nome por esse tempo, Senhor, de aliança. Celebramos, Senhor, o Teu nome, Senhor, por todo o bom propósito que Tu tens para nós nesses dias, como igreja, não somente em Suzano, mas também no Rio de Janeiro, lá em Belfor Roxo, como também em Macaé. Senhor, nós cremos que é um tempo de avanço, Senhor, para a Tua igreja, que é um tempo, Senhor, de unidade no Espírito. Pai, no nome poderoso de Jesus, Tu bem conheces, Senhor, o desejo do meu coração, Senhor, acerca, Senhor, do trabalho, Senhor, que é desenvolvido aqui em Suzano, acerca dessa igreja, Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós oramos nesse momento e Te pedimos, Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, e o Teu favor, ó Deus, para que possamos, Senhor, cumprir toda a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, com respeito a essa palavra que será ministrada aqui, a Tua palavra, Senhor, a minha oração é no nome de Jesus, Senhor, que ela possa atingir o alvo, Senhor, para o qual ela será liberada nessa noite. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar que enquanto essa palavra é liberada, Senhor, um ambiente de cura, Senhor, será gerado, um ambiente de restauração, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, os Teus filhos sejam levados a uma nova condição de fé. Pai, em nome de Jesus, aumenta-nos, Senhor, a fé nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos seguir, Senhor, avançando, Senhor, de glória em glória, de poder em poder, que venha sobre nós graça sobre graça, Pai. Essa é a minha oração no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, irmãos. Esse livro de Deuteronômio, irmãos, ele é um livro que na verdade é uma releitura da lei de Moisés. O significado de Deuteronômio no hebraico é Devarim. Devarim é uma releitura de toda a lei. Esse último do livro do Pentateuco, ele é uma releitura de toda a lei de Moisés. Estavam às portas de entrar numa nova realidade, mas eles precisavam guardar no coração deles tudo aquilo que eles haviam vivido, tudo aquilo que eles haviam passado, tudo aquilo que eles haviam enfrentado. Talvez você esteja aqui nessa noite e já tenha passado por um deserto terrível. E nessa noite, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre essa realidade. Talvez você já tenha enfrentado desertos rigorosos, passado momentos extremamente difíceis. E nessa noite a palavra do Senhor, ela vai de encontro a essa realidade. Porque o deserto, ele tem um propósito na nossa vida, irmãos. E quando nós lemos o livro de Deuteronômio, eu quero ler a partir do verso de número 2 do capítulo 8. A palavra do Senhor começa assim: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, repita comigo, para te humilhar. Para quê, irmãos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos. E te humilhou,
e te deixou ter fome, mas depois, repita comigo, mas depois, te sustentou com o maná que tu não conhecia e nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias, aleluias. Sabe, irmãos, esse texto ele me chama muita atenção. Ele me chama muita atenção. Porque o Senhor, ele estava usando Moisés aqui, dizendo a Moisés, olha, é essa a palavra para o povo. E Moisés, profeticamente, ele começa a proclamar, dizendo ao povo, olha, lembrar-te-ás, não se esqueçam do deserto. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Irmãos, nós sabemos que essa trajetória, segundo alguns estudiosos, desde do Egito até Canaã, ela deveria ser feita em cerca de 40 dias. Um povo de cerca de 3 milhões de pessoas deveriam cruzar aquele deserto em 40 dias. O Senhor havia arrancado os hebreus, o Senhor havia arrancado Israel com mão forte da escravidão do Egito. Mas o deserto, irmãos, era um processo para tirar agora o Egito do coração do povo. O Senhor os arrancou de dentro do Egito, mas agora o Senhor estava trabalhando no deserto para tirar o Egito do coração deles. E nós vivemos num tempo em que as pessoas estão muito presas ao passado, estão muito presas, sabe, às experiências que viveram no mundo. Porque nem tudo que nós vivemos no mundo, eu não tive a graça de nascer dentro de uma família cristã. Eu me converti, em 1999, eu tinha uns 19 anos, eu acho. O tempo vai passando, a gente acaba se esquecendo, né? Então eu me converti em 1999, mas eu vivi uma experiência no mundão. E não foi fácil para mim. Então, se você teve a oportunidade de nascer dentro de uma família cristã, isso é uma bênção. Isso é uma bênção do Senhor, porque eu sei o que eu vivi lá fora. Quantas vezes eu estava no lugar que eu gostava de estar, bebendo o que eu gostava de beber, ouvindo o que eu gostava de ouvir, mas era como se eu não tivesse ninguém, cercado de pessoas, mas o sentimento de solidão estava ali comigo. Quantas vezes eu era tocado por um sentimento de tristeza repentina. Chegava em casa às vezes meio, sabe, bêbado, na minha juventude para a adolescência. Meus pais estavam ali, a minha família estava ali, mas era como se eu não tivesse ninguém. Havia um vazio, irmãos. Havia um rombo de tristeza dentro de mim, de angústia, que nada era suficiente para preencher, nem a música que eu gostava de ouvir, nem a bebida que eu gostava de beber, nem os namoros, nem as situações que eu vivi no mundo, nada era capaz de preencher aquele vazio. Nada era capaz de preencher. Nada. Até que um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor. O Senhor me deu a graça de ter um encontro com Ele. Não que eu o tenha buscado, mas foi o amor dEle, a misericórdia dEle que me alcançou. Quando eu não encontrava esperança em nenhum outro lugar, Ele me encontrou, irmãos, e a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Mas ao longo, irmãos, da nossa caminhada, quando o Senhor Ele nos arranca da escravidão do Egito, agora o Senhor estava começando um novo processo.
E o trabalhar do Espírito agora na minha vida era para arrancar de dentro de mim o Egito. Ele havia me arrancado de dentro do Egito, mas agora ele estava trabalhando para tirar o Egito de dentro de mim. Porque algumas coisas que nós vivemos lá fora, irmãos, nós não podemos dizer que eram ruins. Para aquilo que era o projeto de Deus, era destruidor, era péssimo. Mas para a nossa carne, não podemos dizer que era ruim. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Então, irmãos, nós passamos agora a entrar dentro de uma outra realidade. E essa realidade no deserto fala de um trabalhar de Deus em nós. Porque todo o processo de Deus, ele começa de dentro para fora. É o Senhor agora trabalhando para tirar de dentro de nós o Egito. E o Senhor estava dizendo, olha, lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. E o deserto é para te humilhar, irmãos. O deserto é para te humilhar, o deserto é para provar você, para saber o que estava no teu coração. Mas a pergunta aqui que eu me faço é, mas Deus conhece o nosso coração. Mas uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu espírito é, eu conheço o teu coração, mas o problema é que você não conhece o teu coração. E quando nós passamos pelo deserto, quando nós somos humilhados, quando nós somos provados, o nosso coração é revelado, não para Deus que conhece todas as coisas, mas para nós mesmos, porque quando somos humilhados, quando somos provados, nós começamos a abrir a nossa boca. E a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. E quando nós começamos a falar daquilo que quando a nossa boca começa a falar daquilo que o nosso coração está cheio, o nosso coração agora é revelado, não para Ele, mas para nós mesmos. Para nós mesmos, irmãos. Você passa a saber o que estava no teu coração quando você está sendo provado, quando o Senhor está trabalhando em você, quando o Senhor está conduzindo você no deserto, e o Senhor está dizendo, olha, lembrar-te-ás, ou seja, não se esqueçam do processo. Não se esqueçam do processo. Lembrar-te-ás de todo o caminho. Vocês vão se lembrar das noites frias em que no deserto eu aqueci vocês. Porque a maioria que deve saber disso, no deserto durante o dia a temperatura passa de 50. Mas durante a noite, quando a noite vai caindo, a temperatura começa a baixar. E ela em alguns lugares baixa até abaixo de 0 graus. Então durante a noite era o Senhor à frente, numa coluna de fogo, aquecendo o povo, e durante o dia, Ele era uma nuvem fazendo sombra, e o Senhor estava dizendo, olha, vocês vão se lembrar, era difícil a situação, foi difícil a humilhação, foi difícil o que vocês viveram, mas eu nunca deixei vocês, e quem levou você para o deserto foi eu, para te humilhar e te provar, para que você pudesse conhecer o teu coração, porque quando você abre a tua boca, sendo humilhado, sendo provado pelo Senhor, o teu coração é revelado, não para Ele, como disse anteriormente, que conhece todas as coisas, mas o teu coração é revelado para você mesmo, porque a tua boca começa a falar daquilo que o teu coração está cheio. Ele te afligiu e te deixou ter fome, porque o deserto, irmãos, é um lugar de provação severa. O deserto é um lugar onde o Senhor está trabalhando maturidade na igreja, no coração do povo. Era o Senhor trabalhando para amadurecer aquele povo, para que eles pudessem entrar dentro de Canaã, e Canaã aponta para as riquezas insondáveis de Cristo, Canaã aponta para a realidade do reino vindouro. Então entrar em Canaã é entrar nele mesmo, é entrar em Cristo, é entrar nele mesmo.
Então, irmãos, para que nós possamos entrar dentro dessa realidade do reino vindouro, nós vamos precisar ser conduzidos por Ele para um lugar de maturidade. E o Senhor ainda não entregou algumas coisas nas nossas mãos, porque talvez nós não tenhamos maturidade suficiente para isso. Gálatas capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: e digo isto, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ele em nada difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, é herdeiro, mas é infantil. A palavra menino ali é néfios, que é criança, imaturo. Eu tenho um filho de 5 anos, é herdeiro das contas da Casa Bahia, dos crediários. Ele é herdeiro, mas ele não pode ainda pegar a direção da casa, ele não pode pegar a chave do carro, porque senão ele põe tudo a perder. Ainda que ele seja herdeiro, ele é filho menino. E enquanto o herdeiro é menino, ele em nada difere do escravo. Ele está debaixo de tutores. O tutor era responsável pela educação do filho do rei. Ele está debaixo de curadores. Os curadores eram responsáveis pela educação financeira do filho do rei, até o tempo determinado pelo pai. Quando o pai olhasse e entendesse o filho maduro, ele podia dar a herança nas mãos do filho. Quantos estão entendendo, irmãos? Então tem coisas que não chegam para nós ainda, porque nos falta maturidade. Mas a sequência desse trecho da carta de Paulo à igreja dos Gálatas diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. A palavra filho ali não é néfios, mas é ruiós, que é o mesmo que filho maduro. O filho maduro tem tudo do pai. Então, irmãos, o deserto é um lugar que o Senhor usa para nos amadurecer, para que nós possamos acessar as realidades do mundo vindouro, do reino vindouro. O deserto é o lugar onde o Senhor trabalha o nosso caráter. E Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas depois te sustentou com o maná que tu não conhecia, e nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sempre tem um mais depois. Ainda que estejamos passando por um momento, um tempo no deserto, sabe, tem um depois. Mas depois que Ele te afligiu, depois que Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com o maná que tu não conhecia. Sabe, me chama a atenção o fato de Ele dizer isso, o maná que tu não conhecia. Eles não conheciam, irmãos. Por isso eles deram o nome de maná. Eles deram o nome, o Senhor nunca chamou de maná. Eles, quando viram aqueles flocos como coentro descendo do céu, e era uma espécie de pão, e eles disseram: o que é isso? O significado de maná é: o que é isso? E até que de maneira pejorativa: o que é isso? Isso é o pão vivo que desceu dos céus. Aquele maná, irmãos, ele era uma figura do próprio Cristo. Quando você lê a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Era sobre
se alimentar dele durante toda a trajetória no deserto. A dieta no deserto, irmãos, em meio à aflição, em meio à humilhação, em meio à aflição, a dieta no deserto é comer da vida de Cristo. A dieta do deserto é comer da vida de Cristo. A dieta no deserto é mergulhar nele, não é abrir a boca e começar a murmurar. Quando nós passamos por algumas situações, principalmente quando nós somos humilhados, irmãos, por causa do ego, por causa da soberba, por causa da altivez do espírito, nós nos arvoramos na nossa razão. E o Senhor nos deixa, irmãos, como filhos meninos, como crianças se debatendo, fazendo pirraça. O deserto não dura para sempre, irmãos. O desejo de Deus é nos inserir dentro dessa realidade, é nos inserir em Cristo, é nos fazer entrar dentro das riquezas insondáveis de Cristo. Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Olha que tremendo, irmãos. Nós vamos aprender a viver da palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos aprender a nos mover pela palavra profética, irmãos. Nós vamos aprender a nos mover pelo verbo. Cristo é a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós lemos o livro de Isaías, no capítulo de número 55, o Senhor está dizendo: a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, ela cumprirá tudo o que me apraz. E quando Jesus, o verbo de Deus, veio, ele não voltou vazio para o Pai, ele cumpriu todo o propósito. No deserto é o lugar do cuidado de Deus com a nossa vida, irmãos, da misericórdia. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem os teus pés se incharam nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. O deserto é o lugar onde o Senhor está tratando conosco. O deserto é o lugar onde toda a incredulidade do nosso coração é revelada para nós mesmos, através das nossas palavras. Porque em face do cuidado de Deus com a nossa vida, nós nunca estamos satisfeitos. Sempre achamos que nos falta algo, porque não entendemos a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, irmãos. Às vezes nós achamos que precisamos de mais alguma coisa. Nós precisamos somente dele. Porque se você tiver Cristo, você tem tudo o que você precisa. Se você tem Ele mesmo, você tem a restauração do teu casamento. Se você tiver Ele mesmo, você tem a transformação dos teus filhos. Se você tiver Ele mesmo, você tem a mudança da tua vida financeira. Se você tiver Ele mesmo, por quê? Porque tudo está nele. Tudo está em Cristo, irmãos. Tudo está em Cristo. Sabe, às vezes nós somos tentados a buscar alguma coisa fora dele, porque nós ainda achamos que precisamos de mais alguma coisa, até entendermos que Ele nos basta. O Senhor está dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, eu vou colocar vocês dentro de uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de abismos. E o próprio Jesus disse: olha, aquele que crê em mim, segundo diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. A mulher samaritana, ele disse: dá-me de beber.
Jesus disse para aquela mulher, depois de uma conversa: olha, se você soubesse quem é aquele que te pede de beber, você me pediria e eu lhe daria águas vivas. Eu lhe daria águas vivas. Porque Ele é a terra onde há ribeiros de águas, fontes que saem dos vales, que saem das montanhas. Terra do trigo, da cevada, da vide, da figueira, da romeira, terra de oliveiras, abundante de azeite, terra de mel. Irmãos, nós sabemos, e vocês bem sabem disso, que cada um dos frutos da terra, eles falam de um aspecto de Cristo, irmãos. São 7 frutos da terra, e o número 7 é um número profético, irmãos, porque esse número 7 fala de plenitude. O número 7 aponta para Cristo, aponta para Deus. A terra de trigo, por que a terra é terra do trigo? Quando nós observamos João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. O trigo é Cristo antes da cruz. Terra da cevada, irmãos. E a cevada aponta para algo, ela aponta para as primícias de Cristo. Por quê? Porque quando eles entraram em Canaã, era o período da Páscoa. E a cevada amadurece primeiro. Cevada não tinha valor, irmãos, ou era de pouco valor. A cevada aponta para Cristo, porque para o mundo ele não tem valor, ou ele tem pouco valor para o mundo, mas para nós ele é tudo. Cristo é tudo para nós, e se ele ainda não é, ele deve ser tudo para nós. Então a cevada aponta para as primícias do Cristo ressurreto. Por quê? Porque ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar e não morrer mais. Ainda que Lázaro houvera ressuscitado, morreu. Ainda que o filho da viúva de Naim houvera ressuscitado, morreu. Ainda que outras ressurreições houvessem acontecido, vieram a morrer, mas Cristo é as primícias dos que dormem. Aleluias. Porque ele é aquele que amadurece primeiro. Então ele estava pronto para ser colhido. Terra de vide. E a vide também fala de um aspecto de Cristo. A uva fala da nova natureza em Cristo, da realidade do novo pacto, da nova aliança. João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os meus ramos. A figueira, irmãos, ela aponta para a doçura de Cristo, e do Cristo em nós. Sabe, irmãos, por isso o Senhor disse: olha, vocês serão os meus discípulos quando vocês derem muitos frutos. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de frutificação. E frutificar está ligado a aspectos da vida de Cristo em nós. A romeira, irmãos, Cristo é o lugar, é a terra de romeiras. E a romã aponta para a abundância da multiplicação. Dentro de uma romã, quantos conhecem a romã? Segundo alguns estudiosos, são 613 caroços que tem dentro da romã. A romã, ela aponta para abundância, multiplicação, prosperidade. E quando nós observamos os mandamentos da lei, os preceitos da lei, são 613. Tudo está em Cristo, e Cristo em vós, esperança da glória.
A oliveira aponta para a unção do Espírito Santo. E o mel, irmãos, quando a Bíblia fala que é terra que mana leite e mel, não é o mel da abelha. Não é o mel da abelha, é o melaço que era produzido pela tâmara. E a tâmara fala de saúde para o corpo, tanto no individual quanto no coletivo. A tâmara aponta para provisão e saúde. Então preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Não há nada fora dele, tudo está em Cristo, irmãos. E Cristo em nós. E Cristo em nós. Às vezes nós passamos por crises financeiras, faz parte do processo. Faz parte do processo. Só que às vezes nós queremos buscar respostas onde elas não estão. Às vezes nós passamos por problemas de saúde, queremos buscar respostas onde não tem respostas para elas. Estou dizendo com isso que é errado ir ao médico? Não, Deus pode usar os médicos. É óbvio que pode. Mas nós precisamos definitivamente entender, irmãos, que essa terra na qual o Senhor Ele quer nos introduzir, que essa realidade espiritual na qual o Senhor Ele deseja nos inserir, é terra em que comerás pão sem escassez. O Senhor está dizendo, basta de miséria. E Ele diz mais, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando tu, pois, tiveres comido e fores farto, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Quando nós comermos dessa realidade gloriosa, irmãos, nós vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Se te falta algo hoje, entre em Deus, dobre os teus joelhos, clame ao Senhor, porque a resposta que você precisa está em Cristo. Eu quero fechar aqui, irmãos, com um texto de Números, capítulo de número 13. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. A partir do verso 1 diz, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Dentre eles estavam Josué e Calebe. Calebe da tribo de Judá, e Josué, filho de Num, que também era chamado Oséias, da tribo de Efraim. Sabe o que é tremendo, irmãos? Que quando eles entraram dentro da realidade de Canaã, o verso de número 23 diz assim, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide, e com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre um madeiro, como também romãs e figos. Olha que tremendo, 2 homens para carregar um cacho de uva no madeiro. Trouxeram figos, trouxeram romãs. Eles entraram em Canaã antecipadamente. E o que eu quero dizer aos irmãos nessa noite é que o Senhor, Ele nos dá a condição de acessar essa realidade do reino vindouro, de acessar essa realidade do mundo vindouro de maneira antecipada. O Senhor, Ele nos permite provar dos frutos do caráter de Cristo de maneira antecipada, irmãos. Ele nos permite isso. Há um aspecto glorioso do Evangelho nesse texto. Um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre um madeiro.
O Evangelho de Cristo, irmãos, é o cacho de uvas sobre o madeiro. As uvas apontam para o sangue do pacto da nova aliança. A nova natureza, e a vara aponta para a cruz. É a obra da redenção completa, irmãos. E quando nós entendemos a redenção completa, nós estamos livres para acessar essa realidade. Tudo que nós precisamos, irmãos, é de uma mudança, de uma metanoia, de uma mudança de mente. Entender o que o Senhor já fez por nós. É entender a graça do novo pacto, da nova aliança. Tudo está em Cristo, irmãos. A tua história pode ser transformada. Ele tem o poder para acabar com o vazio de tristeza, acabar com a angústia. Quantos dias são os dias que você acorda bem, e aquele dia tem tudo para ser um dia maravilhoso, mas de repente, subitamente, você é tomado de uma tristeza repentina, e você não sabe de onde vem, e o seu dia acaba ali, a tua semana acaba ali, para muitos o mês acaba ali. Uma das coisas que o Senhor tem ministrado ao meu espírito agora é que é hora de mudança, é tempo de mudança. Que é Ele o que tem o poder para mudar essa realidade dentro de nós. Quando nós descobrirmos que Ele é a nossa alegria, e que circunstância alguma pode roubar ela de nós. Tudo acaba. Quando nós entendermos que Ele é a nossa alegria, seta alguma de Satanás poderá nos roubar. O Senhor tem algo para entregar para você nessa noite. Irmãos, da noite para o dia, o Senhor deu a vocês 100 novas pessoas, porque a igreja no Rio de Janeiro agora é a igreja de vocês. Quantos estão entendendo, irmãos? Em uma noite o Senhor entregou 100 novas pessoas nas mãos de vocês. E eu não venho aqui, irmãos, como quem quer ter autoridade sobre alguém ou sobre algo. Eu venho aqui para dizer que eu estou submetendo a minha vida, o pastoreio da minha casa, da minha família, ao apóstolo Alan, ao pastor Alan. Cheio de defeito, cheio de problema. Mas foi o Senhor quem sinalizou, irmãos. Porque não é sobre ele, é sobre a essência daquilo que ele carrega. Não é sobre a personalidade dele. Não é sobre o fato de se ele é gentil ou se ele é grosso. Não. É sobre algo que ele carrega dentro dele. Quantos estão entendendo, irmãos? O Senhor, Ele pode, irmãos, e quer mudar a nossa vida hoje. Creio nesse trabalhar de Deus, nessa realidade do deserto, mas o Senhor está dizendo: olha, ainda que você esteja passando pelo deserto, ainda que você tenha sido humilhada, tenha sido humilhado, era o Senhor trabalhando o teu caráter, preparando você para que você possa desfrutar da realidade do reino vindouro. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós podemos tocar isso de maneira antecipada.
nós podemos acessar isso de maneira antecipada. O desejo de Deus, irmãos, é que o nosso falar seja Cristo, que o nosso caminhar seja Cristo. O desejo de Deus, irmãos, é que todos os movimentos da nossa vida sejam Cristo. Acabou o tempo de fazer porque eu quero. Acabou o tempo de ser dono do seu próprio nariz. Acabou. Se você quer ter o que você nunca teve, comece a fazer coisas que você nunca fez. Se lance de verdade, se entregue por inteiro. Talvez você ainda não tenha descobrido o sentido de vir aqui, de parar para ouvir, de estar sentado aqui cantando. Talvez você ainda se pergunte o porquê de tudo isso. Mas é desejo de Deus dar sentido a você. Algo de Deus vai acontecer. E agora eu não estou falando na realidade do corpo, da igreja. Eu estou falando na tua vida como indivíduo. Algo de Deus vai passar. Essa semana será uma semana de um poderoso encontro com Ele. Cristo vai se revelar a nós em detalhes. Cristo vai se revelar a nós de maneira tremenda, intensa, poderosa. Há algo de Deus vindo sobre nós. Mareberequia lamai, orabassora balabás. O Senhor, Ele quer revestir-nos de poder. O Senhor, Ele quer revestir você com poder, com amor. Ele quer transformar você em alguém semelhante a Ele mesmo. Quando as pessoas olharem para nós, tudo que elas verão é Cristo em nós. Abra mão da tua personalidade, do teu ego, do teu eu, e deixa Cristo ser tudo em todos. Entregue nas mãos dele, somente confie. Algo de Deus vai passar. Algo de Deus vai passar. O teu chamado vai voltar a fazer sentido. O teu chamado vai voltar a fazer sentido. O Senhor vai derramar algo sobre a tua vida nesse tempo. E é nesses dias, se prepare. Se prepare, porque é nesses dias. Meu coração levanta-te e resplandece. Acende o fogo, porque já vem a tua luz, já brilha a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Acende o fogo. Eis que a terra, as trevas cobrem os povos. Mas sobre ti diz o Senhor, sobre ti diz o Senhor, vai nascendo a sua luz, e a glória do Senhor vai brilhando sobre a tua vida. O teu chamado vai voltar a fazer sentido. Acende o fogo. Aquele óleo que derramaram sobre a tua cabeça o fogo. Não foi obra do acaso. Acende o fogo. Aquele óleo que derramaram sobre a tua cabeça acende o fogo. Foi só um sinal de Deus. Acende o fogo. Era só um sinal de que algo maior, de que algo maior, mais forte, mais poderoso, mais intenso, mais tremendo seria manifesto. Fluindo dentro do meu coração. Vem algo de Deus sobre a tua vida. Fluir. Vem algo de Deus sobre a tua vida. Você vai descobrir o sentido. Por que é que Deus tem colocado algumas coisas nas tuas mãos?
Você ainda não entende o porquê tem algumas coisas. Você ainda não entende o porquê o Senhor entregou nas tuas mãos algumas coisas. Era por causa de um projeto que não dura 10, 20, 30, 40 anos. Não. Era por causa de um projeto eterno. Abaixa um pouco. Era por causa de um projeto eterno. Não era por causa de um projeto temporal. Porque se for por causa de um projeto temporal, basta um sopro de Deus e tudo que nós temos se perde. Mas o que o Senhor tem colocado, se tem alguns que já perderam tudo, porque não entenderam que aquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos era por causa de um projeto eterno e não por um projeto temporal. Prepare o teu coração. Se prepare para esses dias. Alguns se preparem para esses dias, outros estejam prontos para esse mês. Alguns se preparem porque ainda é esse ano, mas algo de Deus vai passar. Algo de Deus vai passar. É tempo de respostas de oração de anos. É tempo de respostas de orações de mais de 10, 15, 20, 25 anos. Chegou o tempo, diz o Senhor. Chegou o tempo, diz o Senhor. E o Senhor me faz lembrar com isso de Abraão e da promessa que o Senhor fez a Abraão. Aleluias. Isso faz me lembrar das promessas que o Senhor fez a Abraão. Gênesis 15, no verso de número 2 diz: Abraão falando ao Senhor: ah, Senhor Deus, o que me darás se eu continuo sem filhos? E o mordomo da minha casa, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Tu me fez a promessa, Senhor. E fazem anos que eu aguardo o cumprimento dessa promessa. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado semente. Eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a Abraão a palavra do Senhor dizendo: aleluias, este não será o teu herdeiro, esta não será a tua realidade. O que você está vivendo hoje, a tua luta hoje, não define o teu destino. Não define o teu destino. A tua guerra pessoal hoje não define o destino de glória para o qual Deus projetou você. Este não será o teu herdeiro. Esse não é o teu final, diz o Senhor. Aleluias. Mas aquele que de ti será gerado. O Senhor está gerando algo dentro de você. Algo de Deus está sendo gerado dentro de você. E esse algo não pode se limitar a um projeto temporal. Esse algo que está sendo gerado é por causa de um projeto eterno. Aleluias. O que o Senhor estava gerando em Abraão tocou a nossa vida. A semente de Abraão é Cristo e ela tocou a nossa vida. Aleluias. Aleluias. Então o Senhor levou Abraão para fora da tenda. Saia do lugar que limita a tua visão. Saia desse ambiente de incredulidade, diz o Senhor. Saia do lugar que limita a tua visão. Esse ambiente de incredulidade não é o habitat que Deus projetou para você. Saia do lugar que limita a tua visão. O Senhor levou ele para fora da tenda e disse a Abraão: conta as estrelas dos céus, conta a areia da praia se você pode contar, porque assim será a tua descendência. Aleluias.
Senhor estava dizendo para ele: eu te prometi um, mas eu vou te entregar milhões. Eu te prometi um, mas eu vou te entregar algo incontável. Aleluias, os planos de Deus são maiores que os nossos. A promessa de Deus, ela é ilimitada a algo grande, a algo violento, a algo assombroso da parte de Deus, que virá sobre o teu casamento nesses dias, virá sobre a tua empresa nesses dias. Prepare o teu coração, não se ensoberbeça, saiba que tudo é dele, que tudo volta para ele. Aleluia. Cristo é o mistério de Deus. Não é mais sobre eleva os meus olhos para os montes, mas é sobre uma realidade poderosa que habita dentro de você. Aleluias. Rebedequia lamai, remandaramassou rabae kenai alabas, ribase nequendaiaturamai. Oh, faz outra vez, faz outra vez. Enche-nos, enche-nos de maneira gloriosa, Senhor. Rompe as ligaduras, faz transbordar em nós a vida do ressurreto. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Oh, acendo fogo, acendo fogo. O mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. E tudo está nele. Tudo está nele. Tudo está nele. Aleluias. Irmãos, quando Adão comeu do fruto da árvore do bem e do mal, se nós observarmos a palavra de Deus de maneira criteriosa, nós vamos ver que no processo da criação o Senhor estava dizendo: houve tarde e manhã e o primeiro dia, houve tarde e manhã e o segundo dia, houve tarde e manhã e o terceiro dia, houve tarde e manhã o quarto dia, e houve tarde e manhã. E o Senhor não se referia à noite. Eu quero dizer algo para você nessa noite, pode te parecer herético, mas não havia noite no Éden. Não havia noite no Éden, porque Deus habitava no Éden, e o trono do Cordeiro estava ali, e ele iluminava o Éden. Não havia noite no Éden. Mas quando Adão come do fruto, quando Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Adão peca contra o Senhor retira o seu trono dali, e a noite veio. E quando nós lemos o Salmo de número 30, no verso de número 5, esse Salmo ele é profético, porque ele diz: porque a tua ira dura só um momento. Adão sabia disso. A tua ira, Senhor, ela dura só um momento, mas do seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Adão, quando come do fruto, ele achou que estava tudo acabado. Ele conheceu a primeira noite, mas quando amanheceu, Adão chorou amargamente quando amanheceu, irmãos. Adão percebeu que o choro é o que diz o Salmo de número 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. A alegria virá. A alegria virá ao amanhecer. Adão entendeu que o amanhecer era um sinal da restauração de todas as coisas. O amanhecer, ele entendeu que era a restauração de todas as coisas. Talvez você diga, mas não é suficiente. Isaías, o profeta, disse: eu anuncio o fim desde o princípio. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça de uma outra banda do rio
estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações, aleluias. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão, aleluias, e verão o seu rosto. Na sua testa estará o seu nome, aleluias. Apocalipse 22:5 diz: e ali não haverá noite, 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 e não necessitarão de lâmpada e nem da luz do sol, porque o Senhor, o Deus, os alumia, e reinarão para todo sempre. Rabaqui alabás. Vem, Senhor, e restaura todas as coisas. Vem, Senhor, e transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso lamento em baile. Vem, Senhor, vem e restaura todas as coisas. Põe no seu lugar, põe em ordem todas as coisas. Marabaqui alamai. Jesus, para te servir, com toda a alma, com todo o meu coração, para te servir. Queremos ser plenos do mistério de Deus. Queremos ser plenos acenda um fogo, vamos, igreja. O mistério de Deus. Acenda